o nosso Deus. Irmãos, então vamos à palavra do Senhor, lá no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 16. Vou abrir aqui a Bíblia nessa passagem. Capítulo 4, verso de número 16. Apenas o verso 16. Bom, apenas o verso 16. Leiamos juntos? Vamos lá? Vamos lá? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Bendito Deus, oramos mais uma vez. Já louvamos, já pudemos consagrar dízimos e ofertas, já confessamos. E quando a palavra é lida e exposta, é o Senhor que está falando com o teu povo, com a tua igreja. E nessa expressão do Novo Testamento que o Senhor deixou registrada, ó Deus, uma vez que foi inspirada, que ela fale a nós nesses dias tão complexos, tão difíceis, mas nos quais precisamos da tua direção, do teu alento, do teu fortalecimento, para que nós possamos enfrentar as batalhas, os enfrentamentos, os pecados, as dificuldades do tempo presente. Ó Deus, e que nessa geração nós sejamos separados, como luzeiros a resplandecer. Que nessa geração nós sejamos o sal, a despeito de todo um contexto de paganismo, de mundanismo, de morte espiritual, que, ó Deus, nós sejamos sal, para salgar, para preservar, para não deixar se complicar mais. Assim oramos, ó Pai, e confesso, ó Deus, as minhas carências dia após dia, a necessidade de que o Senhor fale, usando o servo falho como eu. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é tempo de cuidar. Tempo de cuidar. Esse será o tema que nós estaremos abordando a partir de agora, praticamente até o final desse ano. Esse foi o tema que nós, como conselho, definimos que estaríamos estudando com a igreja. Visto que eu havia tirado férias em janeiro, depois retornamos e logo de imediato houve a onda roxa, então nós não pudemos dar a sequência necessária. Então falamos sobre o livro de Jeremias e agora nós esperamos que Deus assim nos abençoe para termos uma sequência de cursos presenciais, para que nós possamos falar sobre esse tema. É tempo de cuidar. Talvez você já ouviu uma expressão, um ditado que diz: não jogue a criança fora, jogue água suja. Ou não jogue fora a criança junto com a água suja. É preciso saber que existe um limite, irmãos, entre uma coisa que é impura, imprópria, e uma coisa que é ajustada, que é própria. Por que eu quero dizer sobre isso? Porque a Bíblia vai nos ensinar sobre o quanto Deus nos valoriza quanto indivíduos. E se Deus não nos valorizasse quanto indivíduos, Deus não teria mandado Jesus vir ao mundo para morrer em nosso lugar. E por conta dessa valorização, nós entendemos e cremos que o Senhor Jesus morreu por cada um daqueles que creem e creram em Cristo Jesus, e nenhuma gota do sangue de Jesus Cristo foi desperdiçada. E nesse aspecto, irmãos, você é precioso para Deus, como a nação de Israel era preciosa para o Senhor no contexto do Velho Testamento, e o Senhor nos chamou como gentios a participarmos da família da fé. Então você tem um valor inestimável para Deus. Qual o valor de uma alma? A Bíblia diz, como ato que nós fizemos aqui, da Renata vir à frente e professar a fé, a Bíblia fala assim: no mundo espiritual, você se lembra qual o relato das Escrituras? A Bíblia fala que no mundo espiritual há júbilo no céu quando o quê? Nós não conseguimos ver isso. Mas eu fico pensando, quando uma alma é resgatada do inferno e vai para a presença de Deus, há uma festa nos céus.
Aí eu não sei se a festa foi no dia que espiritualmente a Renata teve esse entendimento, ou se é esse momento que ela declara aqui a sua fé diante de Deus, mas o relato é esse, que há júbilo no céu quando uma pessoa se arrepende. Porque essa pessoa, esse indivíduo, ele tem valor diante de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós perdemos a noção da importância. No nosso país, segundo estatística, já morreram cerca de 400 mil pessoas por conta dessa pandemia. Mas a conta que nós temos que fazer, irmãos, não é o quanto de óbitos se tem, é o quanto de vidas que estão indo desta vida, e muitas delas sem conhecer a Cristo. Quantas vidas estão partindo sem o Evangelho? Quantas pessoas estão morrendo sem Cristo? E quando pessoas morrem sem Cristo, o destino que elas têm posterior à cessação da vida aqui na terra, a Bíblia nos ensina. Jesus, quando naquela conversa com o ladrão na cruz, naquele momento único e último daquele homem, ele fez um pedido de clemência. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um assassino, um malfeitor, um ladrão. E a palavra de Jesus foi imediata, de compaixão, de misericórdia e graça, como nós cantamos aqui. E o Senhor Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, esse partiu com Cristo e estaria agora eternamente na presença de Cristo, na presença de Deus. Amados, a vida não se confina ao tempo presente. Tem muitos que estão dizendo: a vida é só o aqui e agora. Não é. Não é. Na reencarnação, não é isso. É você. E a Bíblia diz-nos em Hebreus: ao homem é ordenado morrer uma única vez. E depois dessa morte, o próximo encontro é encontro não com o Jesus Salvador e Senhor, como nós declaramos hoje aqui. É o Jesus juiz. E como juiz, a avaliação dele vai ser o que você viveu aqui na terra. E o que vai credenciar você a estar na presença eterna de Deus é essa fé salvadora. Mas o que vai te descredenciar é o paganismo, é a idolatria, é a indiferença. Todas essas coisas vão tornar o indivíduo indesculpável. E nesse caso, uma vez que viveu uma vida sem crer em Cristo, Mateus vai nos ensinar que Jesus, naquele último dia, separando à direita aqueles que são justos, à esquerda aqueles que não são, e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o que eu quero que você entenda? Que você tem um valor inestimável diante de Deus. Você tem um valor inestimável diante de Deus. E a Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro que vem reafirmar a nossa identidade em Cristo. Quem você é em Cristo. Quem nós somos em Cristo. É exatamente por isso que eu usei esse ditado popular do fato de jogar a água suja e não a criança. Às vezes a gente joga a água suja e joga a criança fora juntos. Esse é um adágio que vem da Europa, num contexto em que se usava naquelas condições, quando havia uma família numerosa, o banho não era feito diário, como nós temos aqui. O banho era feito praticamente quase que uma vez no ano. Imagina, uma vez do ano. E quando acontecia o fato de que se tinha o dia do banho, nesse dia do banho começava pela pessoa mais velha, indo para a pessoa mais nova, e a criancinha, ela era a última a tomar banho. E era naqueles tonéis de madeira que se tomava o banho. Então o primeiro tomava o banho e depois a última era a criança. Ela tinha que tomar banho no resto daquela água sujinha que estava lá. Por isso o adágio de jogar
fora a água suja, porque uma criancinha naquele tonel, ela poderia ser o quê? Lançada fora junto com a água. Eu quero que você entenda o seguinte: Deus quer nos ensinar, através desse tema, cuidado de si, muitos aspectos que têm a ver com a perspectiva que Deus tem, como Deus nos olha, como a Bíblia nos enxerga. Isso não é autoajuda. Isso é entendermos o fato, qual é a sua identidade em Cristo Jesus. E se você olhar em Romanos capítulo de número 12, verso de número 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, que cada um de nós não deve pensar de si mesmo além do que convém, mas deve pensar com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Eu tenho que me olhar na proporção, não conforme os homens me veem, não conforme nem a minha família me vê, mas conforme Deus me vê. E o padrão, a lupa pela qual eu devo me enxergar é a lupa da graça, é a lupa da compaixão, é a lupa do favor de Deus, da misericórdia. Esse é o prisma pelo qual nós devemos nos enxergar. E, amados, com esta introdução, quero destacar o que podemos aprender na epístola de Paulo a Timóteo. Paulo escreveu a Timóteo em torno do ano 67, depois de Cristo, evidentemente. Qual o propósito de Paulo? Encorajar Timóteo a permanecer fiel ao Evangelho e a organizar a igreja conforme o padrão apostólico que Deus havia dado para ela. Timóteo deveria permanecer firme perante as dificuldades que ele tinha. Ele era um jovem pastor que precisava agora pastorear um grupo de pessoas que eram muito mais velhas que ele, muito mais experientes que ele, muito mais vividas que ele. Então, e vivia num contexto de muitas tentações. E quais eram as tentações? Naquele contexto, havia algumas ameaças espirituais. Havia um grupo judaizante dentro da igreja. O que é um grupo judaizante? Nós cremos, irmãos, que Deus chamou a nação de Israel, sim, para ser a nação que revelasse a palavra do Senhor, de maneira que Israel fosse testemunha diante de Deus a todas as nações. Mas muitos judeus não creram em Cristo, e eles permaneceram ainda, então, no contexto do Velho Testamento, como até hoje. Até hoje há muitos judeus que não olham para Cristo como o Messias, mas olham para Cristo como alguém que veio, que mudou a história, mas não é o Messias. E aí, esses judaizantes, por não crerem em Cristo, eles haviam adentrado ao contexto da igreja, estavam rejeitando a doutrina da graça. E rejeitar a doutrina da graça era rejeitar que Jesus, tal qual João, capítulo de número 1 diz, Jesus é esse mensageiro da graça, mas ele é a própria encarnação da graça. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Então essas heresias haviam entrado dentro da igreja naqueles dias, ano 67, e Paulo estava orientando Timóteo para que ele pudesse ter uma postura bem firme em relação a como lidar com essas adversidades. E de maneira que no capítulo 4, verso 1, você pode abrir na sua Bíblia aí e conferir comigo, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O que Timóteo tinha que combater? Ele tinha que combater isso, que já naqueles dias já era um grande problema. E qual era o problema? A afirmação de que naqueles dias já havia ensinos enganadores, já havia ensinos de demônios que permeavam o contexto da igreja. Paulo, então, não está falando uma coisa de menos valor e de menos importância para Timóteo. Timóteo, irmãos, era um jovem tímido,
como talvez alguns jovens daqui da nossa igreja sejam jovens mais retraídos, né? Não são antissociais, mas são mais retraídas, mais na deles, mais contidos. Timóteo era um jovem tímido, um pastor exposto à oposição, à opressão, à perseguição, a heresias, a enganos, a maldade, ao mundo da época, ao estresse, aos adoecimentos daqueles dias e tantas perturbações físicas e emocionais que poderiam acontecer naquele contexto. Então, Timóteo é esse que está recebendo esta instrução de Paulo. Você pode muito bem figurar-se na mesma postura, na mesma condição de Timóteo desses dias de hoje, como um servo de Deus. Você e eu podemos nos enquadrar perfeitamente nisso. E aí, Timóteo, irmãos, era um filho na fé de Paulo. Capítulo de número 1, verso 2, o apóstolo Paulo fala isso. Paulo a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da saudação que Paulo faz a Timóteo. Timóteo recebeu, irmãos, a incumbência, portanto, de olhar esse cenário e admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinassem outra doutrina além do ensino de Jesus e dos apóstolos. Se ocupavam com fábulas. O que é uma fábula? Uma história inventada. E essas histórias inventadas estavam pairando no meio da igreja. Havia discussões por genealogias. Eu estava estudando esses dias, quando você estuda as genealogias desde Abraão, né, até os dias de Jesus, gente, é uma mistura entre uma linhagem e outra, e por causa dessas questões, muitas discussões houveram, e até hoje acontece, e o próprio Deus está dizendo, não fica brigando por genealogia, porque, olha, eu salvo quem eu quero, como o Senhor salvou Raabe, que era uma gentia, como o Senhor salvou os ninivitas, que eram gentios, não eram judeus. Deus, irmãos, faz as coisas do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus, é soberano. E havia muitas discussões na igreja por conta das genealogias. A árvore genealógica de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não faz isso. Não brigue por isso. Isso causa divisão. Paulo está orientando a Timóteo. Ele deveria, irmãos, como um jovem pastor, combater o bom combate. E esse bom combate é viver a fé cristã para enfrentar os inimigos espirituais. E eu já tenho dito aqui que nós precisamos estar atentos acerca de 3 inimigos espirituais que nós temos. A carne. A carne é algo que nós herdamos de Adão, a natureza pecaminosa caída. Por isso que Paulo fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Porque ele luta, e tem uma luta. Aí Gálatas capítulo 5 vai nos informar que a carne milita contra. Aí você tá pensando uma coisa boa, de repente vem um pensamento ruim, vem uma atitude ruim, vem algo que traz um desconforto para você. Sabe o que é isso, meu irmão? É a carne. E você tem que saber que ela é um inimigo seu, porque a carne se opõe contra as coisas do Espírito. Irmãos, é um grande desafio nós enfrentarmos esse inimigo que é a carne, a nossa carne, a nossa herança pecaminosa. Quando você tem a consciência disso, e essa consciência advém na conversão, porque agora, quando você tem a conversão, é a natureza de Cristo que é habitada em você mediante a ação do Espírito Santo, para que de alguma forma internamente o Espírito de Deus que habita em você esteja vencendo os desejos de quem? Da carne. E esse é o inimigo que você e eu temos. Ah, mas eu fiz... Conta-se uma história que certa vez havia um índio, e o índio lhe foi perguntado o seguinte: o que você me fala acerca do que acontece dentro de você? O índio disse o seguinte: dentro de mim é como se tivesse 2 cachorros. 2 cachorros? 2 cachorros. Ele falou, mas o que acontece? Esses 2 cachorros estão sempre brigando um com o outro.
Ah, é? Estão sempre em confronto. Aí o entrevistador perguntou: mas qual dos dois vence? Aí o índio falou assim: vence sempre aquele que eu dou mais comida para ele. Moral da história: carne milita contra, porque são o quê? Opostos entre si. Qual dos dois nós mais alimentamos? E se você, nessa análise, entender que talvez você esteja andando muito mais na carne do que no espírito, é porque você está alimentando mais esse cachorro. E se você estiver vivendo muito mais na dimensão da graça e do Espírito Santo de Deus, é porque você está alimentando-se de verdades, de oração, de temor, de comunhão. Isso é importante e é necessário, é fundamental para a vida cristã. Segundo inimigo, o mundo. Não ameis o mundo, nem aquilo que nele há. Esse mundo, irmãos, é o sistema pecaminoso caído. A Bíblia fala de 3 perspectivas de mundo: mundo, criação, mundo, pessoas e mundo, sistema pecaminoso caído. Efésios capítulo 6 vai falar desse mundo, sistema pecaminoso caído, acerca desse mundo tenebroso que Paulo vai nos ensinar em Efésios capítulo 6. Nós, nesse caso, somos esse mundo o qual o Senhor Jesus Cristo manifestou amor, porque Deus amou pessoas, mundo, pessoas. Mas a Bíblia vai nos ensinar, na teologia paulina, que nós temos uma luta contra esse sistema pecaminoso caído. Por isso nós temos que usar a armadura, capacete da salvação, espada do Espírito e assim por diante. E amados, o nosso maior inimigo, o maior inimigo é Satanás. Foi inimigo de Deus numa conspiração celestial, tal qual descrita lá em Ezequiel capítulo de número 28, verso e 29. Esse é o maior inimigo, o arqui-inimigo de Deus, que aí Apocalipse capítulo 12 vai dizer que ele foi atirado para a terra e personificado em forma de serpente, e ali no Éden ele vai e tenta aquele primeiro casal, a serpente, animal mais sagaz que todos os outros. Esse animal, ele vai falar, ele vai induzir, ele vai seduzir e vai levar a rebelião esse homem e essa mulher, porque lá nos lugares celestiais ele sentiu ciúme de Deus, inveja de Deus, porque os anjos adoram a Deus e não me adoram. Síndrome de Lúcifer, desejo de ocupar o lugar de Deus. Por que não me assento no trono de Deus? Então, meu irmão, você tem 3 inimigos. Saiba como você está enfrentando cada um deles. Como nós estamos lidando com esses inimigos, porque nós não estamos no mundo natural. Nós somos estrangeiros em terra estranha, tal qual preguei aqui sobre o livro de Jeremias. Nós estamos num cativeiro, aguardando a libertação, e essa libertação final é a volta de Jesus. Irmãos, é nesse sentido que nós temos que entender que Timóteo, ele tinha grandes lutas, grandes enfrentamentos, como você e eu precisamos estar atentos acerca disso. Ele deveria combater esse bom combate, mantendo a fé e a confiança em Deus. Capítulo de número 1, versos 18 e 19 fala isso. Mantendo uma boa consciência. Essa boa consciência não é uma mera consciência advinda de toda uma capacitação psicológica que alguém possa ter, fruto de orientação psiquiátrica, psicológica de Jung, de Freud, de Roger, de quem quer que seja o teórico. Não é essa. Essa boa consciência advém dessa graça que muda a nossa mente, que muda o nosso entendimento e que mostra que nós somos outra pessoa em Cristo Jesus. Paulo está orientando Timóteo a ter isso, essa boa consciência, se alimentar da boa doutrina, exercitar-se na piedade. Piedade é na santidade. Ele fala ainda que ele não deveria ser negligente para com o dom que ele havia recebido do Senhor. E dom, irmãos, às vezes eu já usei essa expressão aqui. Você às vezes vai em alguma loja de artigos, tem lá o gift. O gift é o quê? É um presente, uma expressão. Em inglês, gift é um presente. Você recebeu um gift. Esse gift é o quê? É um presente. E esse presente,
é um carismata. O que é esse carismata? É uma capacitação que vem de Deus, do coração de Deus. Quando Deus sopra uma nova vida, Ele te capacita para servir, para andar conforme Deus nos chama para andarmos em novidade de vida. Mas Ele capacita você não somente para a salvação, Ele capacita você para que você possa servi-lo. E Paulo está dizendo assim: olha, Timóteo, não negligencie esse carismata, esse presente, esse dom que Deus te deu. E por meio desse dom você vai edificar a sua vida e vai edificar a vida de outros. É por isso, irmãos, que quando nós entramos à igreja, a primeira coisa que nós temos que saber é que há uma distinção absurda entre cargo e dom. Tem muita gente que tem cargo, mas não tem a consciência do dom que ele tem. É por isso que às vezes nós ficamos mudando o tempo todo, sabe por quê? Porque o cargo não configura aquilo que na verdade o dom mostra para o indivíduo, e que a despeito de ter gente fazendo, muita gente, pouca gente, ele vai fazer, sabe por quê? Porque aquilo está inerente à alma dele, na capacitação que Deus lhe deu para servi-lo no corpo, a igreja de Cristo. Aí ele vai estar atrelado à vocação dele. Nós perdemos muita consciência disso. Paulo está dizendo: não negligencie o dom, o carismata que Deus te deu. E o ápice, irmãos, dessa conversa de Paulo é esse aconselhamento que Paulo dá a Timóteo no verso de número 16. Paulo fala sobre alguns tipos de cuidado que Timóteo tinha que ter: cuidar de si, cuidar da doutrina e permanecer nos deveres. Então, de maneira bem sucinta, quero dar o pontapé aqui nesta noite, irmãos, falando o quanto nós precisamos entender que no contexto de hoje, 2021, período de pandemia, desemprego, falta de perspectiva, pessoas com os mais variados conflitos emocionais, psiquiátricos, as tensões políticas, as tensões religiosas, é tempo de cuidar. É tempo de cuidar. Ou seja, não é tempo de sermos descuidados. Pessoas descuidadas nos dias de hoje, elas sofrerão e podem gerar sofrimento para outras também. Mas se nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, tivermos a consciência de que Deus tem nos chamado para termos a mesma postura que Paulo está orientando para Timóteo, e aí eu repito a leitura quando Paulo disse: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como também os teus ouvintes. Cuidar de si. Cuidar pode ser aplicado também, irmãos, ao cumprimento do grande mandamento que o Senhor Jesus nos ensina, quando Ele diz que temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se eu não compreendo a dimensão do amor de Deus para comigo, eu não vou compreender o quanto eu preciso aprender a amar o outro. E amar o outro pode ser um outro que seja parecido comigo, ou seja, um outro que não tem nada a ver comigo, e que se constitui inclusive como meu inimigo. Cuidar de si tem a ver com essa relação que nós temos com a gente mesmo, mas é uma relação que vai caber a partir do instante que eu entendo quem eu sou na perspectiva da graça. Quem você é? Você é um miserável pecador, como nós cantamos aqui. Sou grato a Deus, né, mediante a realidade dessa fragilidade que o pecado nos expõe, e essa limitação temporal qual nós temos aqui, de 60, 70, 80 anos, ou um tempo menor que esse para muitas vidas. Somos gratos pelo que o Senhor nosso Deus fez e faz. Então, ter essa percepção, irmãos, tem a ver com o cumprimento do grande mandamento. Eu não tenho como amar o outro se eu não amar a mim mesmo. E o apóstolo João vai dizer assim: como eu posso dizer que amo a Deus se odeio o meu irmão? Então, eu não amo nem a Deus, e nem o meu irmão, e nem a mim mesmo. Aí, 1 João 4,8 vai dizer que Deus é amor. E esse Deus que é amor, que se manifesta como amor, Ele se revela a cada um de nós.
Então, nós precisamos compreender o quanto Deus revela esse amor a nós. Eu gosto muito do jeito dos americanos lidarem com o Evangelho. E eles lidam de maneira muito objetiva. O americano é muito objetivo. E quando eles vão tratar de evangelização, eles vão falar de maneira clara: olha, Deus te ama. Foi cantado aqui. Será que isso é uma realidade da sua vida? Porque se você entender que Deus te ama, Deus tem um amor tão intenso, e um amor tão poderoso, tão largo, tão alto, que mandou Jesus aqui na terra por conta de você. Isso, quando é entendido, é percebido por nós, irmãos, nada, ainda que me falte o amor de meu pai, ainda que me falte o amor da minha mãe, ainda que me falte o amor do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, eu tenho o amor que vem de Deus. Então, quando eu tenho a compreensão do resumo da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, eu vou entender o que Paulo está dizendo, quanto eu preciso cuidar de quem? De mim. E esse cuidar vai implicar em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, cuidado com o seu corpo, com a sua parte física. Sabe por que você tem que cuidar do seu corpo? Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Se seu corpo é templo do Espírito Santo, você tem que cuidar dele. Cuidar do seu corpo. Por isso que não cabe para nós sermos dependentes de cigarro, de bebida, de nada que possa trazer para esse corpo algum tipo de dano. Por isso que nós temos que ser zelosos e nem sermos aquelas pessoas que maltratam o corpo com excesso de comida, com glutonaria. E você se lembra que glutonaria é uma obra de quem? Da carne. Você se lembra que bebedice é uma obra de quem? Da carne. Está vendo como o próprio Deus é zeloso em relação a isso, irmãos? E no capítulo de número 5, verso 23, Paulo, sabendo das limitações físicas de Timóteo, você pode conferir comigo aí, capítulo 5, verso de número 23, no zelo, nesse cuidado de si, Paulo dá uma orientação para Timóteo até um tanto estranha para nós, mas ele vai dizer o seguinte: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes, o quê? Paulo está dizendo assim: não vá fazer o trabalho de Deus enfermo, doente. Cuida, se cuide, seja zeloso. Então, irmãos, aqui Paulo está falando acerca desse cuidado físico. Ele está dando aqui uma receita que deve ter algum fundamento, sim, porque o vinho tem um poder terapêutico, tem um poder de cura, não o excesso de vinho que gera embriaguez, e não com o teor alcoólico que traz dano à percepção, ao senso de realidade. Mas ele está dizendo assim: olha, não tome somente água, mas faça uso do vinho, desse suco, que tem algum poder terapêutico para curar o seu estômago das suas frequentes enfermidades. Então Paulo está falando: Timóteo, não adianta você querer cuidar de outro se você não cuida de quem? De si mesmo. Tem gente que fala: não, pastor, a minha vida é assim mesmo, não estou nem aí. Principalmente os homens, chamando aqui a atenção dos homens. Homem quase nunca vai no médico, só vai no médico quando dá aquele ataque cardíaco fulminante, aí não tem jeito. Mas as irmãs estão sempre atentas, 2 em 2 meses vai lá no médico, vai fazer um exame, vai ver como é que está a situação, vai no posto, se não tem um convênio. Cuidar de si, gente, é bíblico. Você é santuário de quem? Do Espírito Santo. Segundo, Timóteo tinha que ter um cuidado em relação à sua saúde emocional. Saúde emocional. Irmãos, se lembrem que eu disse que Timóteo era um jovem pastor. E como jovem pastor em uma comunidade um pouco mais experiente, era bem provável que alguém olhasse para Timóteo: esse menino aí, quem é ele?
Quem é você? Quem é você? E aí, certamente, irmãos, a experiência de Paulo, a vivência de Paulo, sabendo disso, Paulo escreve para Timóteo e fala assim: ninguém despreze. O que é desprezo? Sensação, uma atitude de menosprezo, de desqualificação. É nada, não vale nada, porcaria. Dele nós não escutamos nada. E amados, isso é muito ruim, é muito perverso. Eu confesso que já tive essa sensação. Eu era seminarista e alguém dizia que não admitia que um jovem negro pregasse para ela, porque era uma estrangeira e ela não admitia isso. E como isso me doeu, eu cheguei a pensar na época até em abandonar o seminário, parar com a minha vida, tentar voltar ao que eu fazia antes, porque eu não concebia a ideia, aquilo me enfraqueceu de tal forma que me saíram 14 furuncos na perna. Eu tive um adoecimento emocional, somatizei. Fui atendido no hospital evangélico de Belo Horizonte, porque eu era seminarista, nós tínhamos condições de sermos atendidos ali. O caso não foi aqui, mas alguém que tinha o título de doutora, disse: dele eu não quero escutar nada. Imagine então o jovem Timóteo tendo que lidar com isso. Eu louvo a Deus, irmãos, porque o tempo passou, Deus me restaurou e já vivi coisas tremendas por causa do reino de Deus, levando a palavra, e não foi aquilo que acabou com a minha vida, mas poderia ter acabado. Uma palavra, um ato de nojo, de desprezo, de desqualificação, dependendo de como você está e como você pode se comportar, aquilo pode levá-lo a uma destruição. Quase me destruiu. Quase. 29 anos já se passaram. Vivi coisas tremendas. Viajei, preguei fora, fui na África, fui na Ásia, passei pelos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque o Deus que estava comigo era maior do que aquela crítica, maior que aquele menosprezo. E muitas vezes você está exposto a algum ar de menosprezo de alguém que possa estar perto de você, como Timóteo. E aí Paulo está dizendo: ninguém despreze a tua mocidade, capítulo 4, verso 12. A pouca idade de Timóteo, irmãos, fazia com que fosse, de alguma forma assim, vulnerável ao menosprezo. E Paulo mostra que a maturidade não é necessariamente uma questão de idade, mas desenvolvimento e retidão espiritual. Maturidade não significa idade e nem tempo de igreja. Muita gente, muito tempo de igreja, imaturo. Mas Paulo está preocupado em forjar o caráter emocional de Timóteo. Timóteo, ninguém despreze. Não se sinta desprezado. Tem cuidado de ti mesmo. Terceiro, saúde espiritual. E essa saúde espiritual, capítulo de número 6, verso 11, nós temos o apóstolo Paulo dizendo: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para que também foste chamado, e de que foste fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Irmãos, Timóteo deveria combater. E o embate espiritual, irmãos, significa que eu não posso ter um espírito de frouxidão. Tem muita gente espiritualmente frouxa porque não reage. É preciso orar, não ora. É preciso ler a Bíblia, não lê. É preciso vir à igreja, não vem. É preciso participar daquele momento de comunhão, e ele não se interage
ele está ali de corpo presente, mas a alma, a vida espiritual está longe. Como é que Deus vai te fortalecer se você não se nutre, não se abastece daquilo que te vai dar a resistência, a resiliência espiritual para o enfrentamento? Como é que você quer enfrentar os desafios se você não está vestindo a armadura da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, couraça da justiça, preparação do Evangelho da paz, o cinto da verdade, os pés com a preparação do Evangelho? Não tem como combater o bom combate se nós não tivermos em mãos esses elementos, se nós não nos nutrirmos daquilo que vai fortalecer a nossa vida espiritual. Então Paulo está falando, cuida de você, cuide da sua saúde física. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Cuide da sua saúde emocional. Não se deixe levar por palavras que não vão edificar a sua vida. Tenha o bom combate. Saúde espiritual. Timóteo deveria ter essas posturas, irmãos. E o segundo ponto, irmãos, que Paulo fala aqui, tem cuidado de ti mesmo, cuidado pessoal. Aí, irmãos, nesse cuidado pessoal, quero acrescentar, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente está se dedicando mais. É fato que a pandemia nos empurrou para o mundo virtual, o computador, a internet. Mas quanto tempo que tem que você não lê um bom livro? Quanto tempo que tem que você não lê um livro da Bíblia? Talvez a pandemia passou, alguns falam, não, eu vou ler a Bíblia toda. Passou o tempo que você não leu nada. E só ficou no tic-tac, né? TikTok. Ou ficou nos outros elementos que não edificaram a sua vida, que não te fizeram crescer. Duas coisas eu particularmente fiz. Iniciei um curso de pós-graduação. Segundo, comecei a mexer com planta. Gostei. Minha casa está ficando um jardim. Faça alguma coisa útil, que você olhe para trás e fale, puxa vida, coisa boa que eu fiz. Não perdi meu tempo. Remigo o tempo porque os dias são maus. E aí, ter cuidado de si, irmãos, é não deixar entrar aqui, na cachola, um monte de caraminhola que danifica a nossa mente, as nossas emoções, que danifica a nossa vida, a nossa percepção de realidade. Segundo, cuidar da doutrina. Irmãos, naquele contexto havia blasfemos como Himeneu. Você pode ver que no capítulo de número 1, Paulo fala lá no capítulo de número 1, verso de número, deixa eu ver aqui, verso de número 19 e 20, ele está citando dois personagens. Ele está citando Himeneu e Alexandre. E ele diz que esses indivíduos foram inclusive entregues a Satanás. Perceba na leitura. Verso 18, capítulo de número 1. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram o quê? Naufragar. O que é naufragar? Titanic aí, né? Bateu no iceberg e naufragou. Bateu no pecado e naufragou. Afundou. E nessa pandemia é possível que muitas pessoas tenham afundado. Nós não temos nomes, mas é bem possível que isso tenha acontecido. E ele vai citar, e dentre esses, agora Paulo cita nome. Ele dá nome aos bois, Himeneu e Alexandre, os quais ele diz o quê? Entreguei quem? A Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Talvez o castigo fosse a disciplina para trazer entendimento, a correção, se arrependerem e voltarem para o Senhor. Irmãos, Paulo estava orientando a Timóteo, cuida do conteúdo que você recebeu, que é o Evangelho, né? No capítulo de número 2, ele fala que estava havendo na igreja um conflito de papéis, princípio de autoridade no lar, e ele vai estar instruindo Timóteo a como lidar com isso.
capítulo número 2, praticamente do verso de número 8 ao verso de número 15, ele vai falar isso, vai instruir acerca da preeminência da figura masculina, do homem na liderança da casa, do homem na liderança da igreja, da proatividade. Ele está instruindo, irmãos. E Timóteo tinha que tornar prático isso que Paulo estava falando para ele. Então ele tinha que ter uma cabeça boa para receber o conteúdo e reproduzir isso. Capítulo 3, ele fala de uma questão eclesiológica quanto aos oficiais da igreja, dos pastores, dos presbíteros. Ele está orientando que tipo de comportamento, que pensamento. Ele tinha que orientar homens que haveriam de ser eleitos presbíteros, homens que haveriam de ser eleitos diáconos, aqueles que lideravam o rebanho acerca de uma conduta de caráter e de comunhão. 3 Cs: caráter, conduta e comunhão, que esses homens tinham que ter no ambiente da igreja. E Paulo está orientando a Timóteo, irmãos, a ter uma preocupação social no trato com as viúvas, os servos, os trabalhadores, e por fim o cuidado com falsos mestres, quando diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus e com o ensino segundo a piedade, nada entende, mas tem mania, tem contenda, tem inveja, tem provocação, tem difamação, tem suspeitas malignas, tem altercações, tem mente pervertida. Paulo está dizendo isso, irmãos, porque naquele contexto Timóteo tinha que lidar com esse enfrentamento. Hoje, após a nossa escola, o diácono Serginho me fez uma pergunta: pastor, como é que é esse negócio? Que tem igreja que está saindo com o carro na rua e chamando as pessoas para participar da ceia. Eu vou já dizer de cara, isso não é bíblico. Porque está fazendo da ceia uma isca. Para quê? Gente, as heresias estão aí. E se você não tiver uma boa doutrina, um bom conteúdo na sua mente, no seu coração, você vai praticar coisas erradas. Por que nós não tivemos aqui, respondendo inclusive a pergunta que o nosso irmão me fez, passamos um ano aí de pandemia, um ano e pouco. Enquanto nós não voltamos, nós não tivemos a ceia do Senhor. Por que nós não tivemos a ceia do Senhor? Porque nós cremos que o culto é essa presença, é o ajuntamento do povo de Deus. E na ceia nós temos um memorial que nos faz lembrar do sacrifício de Cristo. Irmãos, agora teve igreja que chegou e celebrou ali, a pessoa estava em casa e ela mesma separou o pão, separou o suco e fez a ceia. Isso não é bíblico. Nós não encontramos Jesus ceou com seus discípulos, a ceia da comunhão. É junto, não é separado. E não é a nossa ansiedade de ter a ceia que vai fazer com que a gente torne ou faça da ceia uma forma de crendice, uma forma de amuleto, como quem está aqui e quem está do outro lado, no rádio, na TV, coloca um copo em cima da TV, ou pega algum elemento e vai comer e vai beber como se aquilo fosse. Não é assim. E nesse caso, irmãos, Paulo está orientando a Timóteo, porque todos esses ensinamentos passaram a adentrar a igreja. E Timóteo tinha que ter cuidado de si, cuidado de quem? Da doutrina, do ensino. Timóteo deveria fugir dessas coisas, capítulo 6, verso 11. E Paulo faz uma exortação final, já indo para o fim. Paulo exorta da seguinte forma: exorta-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo, que fez boa confissão, que o grande mandamento imaculado, irrepreensível até a consumação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito, o único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele glória e poder eterno. Amém.
Ou seja, Paulo dá uma palavra de um cuidado importantíssimo. Timóteo, foge dessas coisas. Foge dessas coisas. Não se deixe encantar por isso. Concluo, irmãos. Tempos de pandemia. A cada 40 segundos alguém suicida. A cada 40 segundos alguém suicida. A cada 40 segundos. É só você contar de 1 a 40. Alguém está exterminando a própria vida. Índice de suicídio e de ação suicida aumentou consideravelmente. Faixa entre 25 a 44 anos. Um segundo crescimento, 45 a 59 anos. Primeira de 36%, segunda de 22%. Maior frequência entre os homens. Homens que não estão cuidando de si. No Japão, aumentou 70% o índice de suicídio no período de pandemia. O Brasil é a segunda causa de morte em adolescentes até 20 anos. Matéria de um site gospel, matéria antiga, 2012, mostra o quanto pastores estão abandonando o ministério. E há estudo nos Estados Unidos o quanto pastores, período de pandemia, estão abandonando o pastorado, primeiro, pela questão política, democrata, republicano, e dentro da igreja, pessoas que são democratas e são republicanos estão trazendo para dentro da igreja os conflitos externos. Abre e fecha, não estão dando conta. Por isso, muitos pastores estão abandonando o pastorado. Doutrinas anticristãs e práticas anticristãs que estão sendo adotadas dia após dia. Aí eu pergunto, faz sentido o que Paulo está falando para nós? Tem cuidado de ti e da doutrina. Porque se nós não nos cuidarmos, irmãos, nós podemos ser parte dessas estatísticas futuramente. Ou de abandono da fé, de apostasia, ou de abandono de ministérios, ou de até mesmo perder aquela perspectiva de uma vida, de sonho, e entrar num estado agudo de depressão e pensar que a morte seja o único caminho para solucionar os nossos conflitos. Por isso, concito você a pensar, cuide de si, cuide da sua vida, não brinque com ela. Sua vida é muito preciosa para Deus. Cuide da sua vida, cuide do conteúdo que você está aprendendo, da Bíblia, da Palavra de Deus. E sabendo que mais do que o prédio, mais do que toda a estrutura que nós temos aqui no Vale, uma estrutura excelente, o tempo pelo qual Jesus morreu não foi esse tempo. O tempo pelo qual Jesus morreu foi a sua vida. A sua vida valeu a pena Jesus ter morrido por ela. E Ele aguarda o dia que vai juntar dos 4 cantos da terra gente de toda tribo, povo, língua e nação, para que agora estejam na presença do glorioso Deus, eternamente. E Apocalipse, capítulo de número 21 e 22, falando do novo céu e nova terra, vai dizer que um lugar que não tem dor, não tem separação, não tem lágrima, porque as primeiras coisas já passaram.